O pênalti escandaloso não marcado no jogo entre Grêmio e Corinthians, que favoreceria o tricolor gaúcho, virou pauta no Senado brasileiro. E isso traz uma consequência bem importante para todos que ficaram curiosos na Arena Itaquera sobre o comportamento da arbitragem. Nós vamos falar das consequências do erro e o que poderemos esperar neste depoimento, que não será dado apenas pelo árbitro do jogo. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre aquele erro vexatório de arbitragem no jogo entre Grêmio e Corinthians. Mas antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Eu quero falar para vocês que o árbitro Wilton Pereira Sampaio, responsável, número 1, pelo erro de arbitragem no jogo entre Corinthians e Grêmio, no empate em 4-4, aquela mão do Yuri Alberto, tão debatida por todo o Brasil, foi convocado para prestar um depoimento no Senado. Mas não especificamente sobre o lance, mas guarde esta informação porque ela é extremamente importante. O Senado brasileiro possui a chamada bancada da bola, e eles têm um projeto desde 2019 que pretende dar ao VAR uma cara maior de transparência. Até é um programa de transparência dos árbitros assistentes de vídeo dos áudios no futebol brasileiro. O projeto ele sugere dar uma obrigatoriedade que os vídeos, as conversas sejam abertas, disponibilizadas para todos os canais de transmissão, para que haja uma transparência maior dentro do processo e não mais um controle puro da CBF, porque hoje a CBF divulga o que ela quiser divulgar e quando ela quer divulgar. E este programa tem como objetivo colocar uma obrigatoriedade de transparência total, tá? De todas as conversas, todos os jogos, para quem quiser ter a informação, ir lá e apenas escutar. É um programa muito delicado, primeiro ponto, antes da gente entrar no mérito da questão aqui, porque nós estamos falando de futebol que é organizado pela CBF e a CBF, goste você ou não, é uma empresa privada, tem ali fundos, públicos, é verdade, tem dinheiro público no meio, mas assim, nós estamos falando de uma organização, de um campeonato organizado, por entidades privadas e não por uma entidade pública. Então, assim, existe uma certa limitação dentro deste programa. Dito isso, o erro de arbitragem provocado por Wilton Pereira Sampaio e o VAR foi tão escandaloso e chamou tanto a atenção que ele virou foco central, dentro do atual contexto do programa de transparência para o debate público. E o Senado Federal convocou o árbitro do jogo, que é o Wilton Pereira Sampaio, convocou também o Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, e convocou o Wilson Cenemi, tão criticado Wilson Cenemi, que é o presidente hoje da Comissão de Arbitragem da CBF. Além disso, o presidente do Grêmio, o presidente Alberto Guerra, e o presidente do Goiás também foram chamados. O presidente do Goiás, que é o Paulo Rogério Pinheiro, porque o Goiás também passou por uma situação bem delicada aí no Campeonato Brasileiro. E aí todo mundo vai ser ouvido, todo mundo vai ter direito a dar a sua ideia, a dar ali a sua opinião. Afinal de contas, é um debate público para um bem maior. Só que por que este depoimento é tão importante? Wilton Pereira Sampaio, ele foi convocado por conta do grave erro cometido em São Paulo no jogo do Grêmio contra o Corinthians. E será a primeira vez que nós vamos ouvir ele, Wilton Pereira Sampaio, sobre o erro. E por que eu garanto que nós ouviremos sobre o erro? Porque ele só foi chamado por conta deste jogo. Ele só foi convocado por conta deste jogo. Ele vai responder perguntas sobre o erro específico. Ninguém vai acusá-lo, de manipulação de resultado, não será sobre isso. Apesar do debate de manipulação de resultado dentro do futebol também fazer parte do programa de transparência. O que eles vão fazer é questionamentos como: por que tu não marcou? O que tu viu? Como é que foi a conversa? Como é que foi depois? Nós teremos acesso a um depoimento bem completo, possivelmente, dependendo ali do nível dos senadores no momento dos questionamentos, para compreender um pouco daquele contexto.
que foi vexatório, que chamou a atenção, e essa é a única oportunidade que nós teremos de ouvir o árbitro do jogo. Afinal de contas, a CBF proíbe os árbitros de darem entrevista. Nós não sabemos o que o árbitro pensa e como ele reagiu depois de uma falha tão grotesca como aquela. O Senado Federal vai fazer um papel, e eu até acho que o Senado tem coisas mais importantes a tratar, tá? Mas ele vai fazer um papel que deveria ser da imprensa. Só que a imprensa é vetada pela CBF de ter esse tipo de comportamento porque os árbitros são proibidos de darem entrevista. E esse, inclusive, é um ponto que é muito rebatido pelo Renato. Pô, os caras vão lá, erram e não falam. Eu, quando erro, vou lá e falo. O Renato, ele tem esse argumento, né? Por quê? Porque ele tem que dar entrevista e os árbitros não dão. São uma peça-chave do espetáculo, recebem bem, né? É R$7.000, por exemplo, o valor recebido pelo Wilton Pereira Sampaio para apitar Grêmio e Corinthians. Ah, não é profissional. Não é profissional, isso é verdade, deveria haver uma profissionalização, mas o cachê ele é muito alto. Então lá em Brasília nós teremos a possibilidade de escutar o árbitro do jogo. Prometo a vocês que vou acompanhar de perto e vou trazer aqui um resumo de como será o depoimento do Wilton Pereira Sampaio e de como está sendo o processo de transparência proposto pelo Senado Federal para o VAR, porque isso pode mudar o futebol brasileiro e abrir uma brecha, quem sabe, para uma divulgação mais ampla e mais acessível de todos os conteúdos do VAR. Uma ferramenta que é muito importante para o futebol brasileiro, sim, mas que hoje está sendo mal utilizada. Vamos ver o que vai dar, vamos ver o que o Wilton Pereira Sampaio irá responder e, principalmente, o que irão perguntar. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.